John Bunyan escreveu a obra Piedade Cristã com um coração pastoral, visando orientar sua própria igreja a como viver de modo piedoso. Publicado em 1674, logo após um longo e perigoso período de aprisionamento, John Bunyan passou cerca de 12 anos preso. George Offor, o editor das obras de John Bunyan, diz que esta obra é o melhor tratado prático para nos instruir quanto aos nossos deveres para com o próximo, e é caracterizado por aquela originalidade e seriedade piedosa típica de todas as obras de John Bunyan. O livro é baseado no capítulo 3 do livro de Tito, que diz: fiel é a palavra, e quero que afirmes que aqueles que creem em Deus devem se aplicar à prática de boas obras. E John Bunyan vai dizer que em todos os nossos relacionamentos, aqueles que creem em Deus devem ser cuidadosos em praticar aquilo que é considerado uma boa obra pela palavra de Deus. Então, ele passa a nos mostrar como podemos ser cristãos piedosos em nossos relacionamentos, entre maridos e esposas, pais e filhos, empregados e empregadores, e com os próximos de maneira geral. Hoje nós vamos falar com vocês a respeito dos capítulos 2 e 5 dessa obra que tratam dos deveres de esposos e esposas. Antes de falarmos propriamente sobre aquilo que os cônjuges devem fazer um em relação ao outro, permitam-me destacar uma coisa bem interessante. John Bunyan fala aqui dos deveres de maridos e esposas. Preste atenção, deveres e não direitos, porque ele está simplesmente seguindo a ênfase bíblica, que enfatiza aquilo que nós devemos fazer. Devido ao fato de vivermos em uma sociedade humanista e ímpia, nós tendemos a enfatizar muito mais os direitos. Nós falamos hoje em dia em direitos humanos, que geralmente são os direitos dos bandidos, direitos dos animais e etc. E nós perdemos, assim, o foco bíblico que fala sobre os deveres, primeiramente para com Deus e também para com o próximo. Então, por exemplo, tomemos o mandamento bíblico de amar o próximo como a si mesmo. Geralmente, nós costumamos entender este mandamento como: o próximo deve me amar, eu tenho o direito de ser amado, e não eu devo amar o meu próximo. E essa mentalidade é terminantemente não cristã, antibíblica e prejudicial a todos os nossos relacionamentos, especialmente o relacionamento conjugal. Quando nos relacionamos com o nosso cônjuge querendo que ele faça o que nós achamos que ele deve fazer, ao invés de nos esforçarmos para cumprir o nosso dever bíblico para amar e servir o nosso próximo, o resultado é que nós temos um relacionamento conflituoso, cheio de contendas e sem harmonia. Porém, quando nós nos atentamos para o nosso dever e buscamos pagar ao nosso próximo o que é devido, amá-lo e servi-lo, então verdadeiramente nós temos um relacionamento harmonioso, prazeroso e agradável a Deus. Então, John Bunyan escreve no capítulo 2 para falar sobre o dever que o marido deve cumprir em relação à sua esposa. O dever primeiramente para com Deus e também para com o seu cônjuge. E é interessante que o John Bunyan ele vai nos orientar a considerar se as nossas esposas são cristãs ou não. E ele dá 3 deveres que nós devemos cumprir com relação à nossa esposa, se ela for cristã e se não for. Então vamos para o primeiro dever que o marido deve cumprir em relação à sua esposa, se ela for cristã. Em primeiro lugar, ele deve ser grato a Deus por ela. É uma grande bênção ter uma esposa. A Bíblia diz que uma esposa vem da parte do Senhor. Então nós temos que cultivar, em primeiro lugar, um coração grato pela nossa esposa, por ela ser cristã. Eu tenho visto o quanto cristãos sofrem quando os seus cônjuges não seguem a mesma fé, não são piedosos. Então, nunca percamos de vista o tremendo privilégio e graça de Deus quando nós temos um cônjuge, neste caso, uma esposa piedosa. O segundo dever que um marido deve cumprir em relação à sua esposa é amá-la como a si mesmo e honrá-la como uma herdeira da vida. Veja, nós somos chamados aqui a amar a nossa esposa. Quantas vezes nós perdemos de vista esse dever e passamos a vê-la não como alguém que deve ser servida,
amada como vaso mais frágil, compreendida, cuidada, e nós passamos a vê-la quase que como uma rival, como alguém que nos atrapalha, e nós perdemos esse sentimento amável e passamos a ter um sentimento conflituoso ou um sentimento amargo para com as nossas esposas, o que é terminantemente contrário. Nós devemos amar a nossa esposa como nós amamos a nós mesmos. A nossa esposa é aquela pessoa a quem nós mais devemos amar, mais do que a nossa mãe ou os nossos pais, mais do que os nossos filhos. Nós devemos amar a nossa esposa como prioridade enquanto maridos. Em terceiro lugar, o terceiro dever que os maridos devem para com as suas esposas, que são cristãs, é conduzi-la como Cristo conduz a igreja e ser um exemplo para ela de amor e obediência. Veja, nós como maridos cristãos temos esse grande mandamento, essa grande responsabilidade de sermos como Cristo, de conduzir as nossas esposas, liderá-las, não de uma maneira opressiva ou grosseira, mas de uma maneira amorosa, como o exemplo é dado, como Cristo conduz a igreja. Então nós devemos instruir as nossas esposas a respeito da palavra de Deus. Nós devemos ser um exemplo para elas. E aqui, nesse conceito de exemplo, está implicada a ideia de iniciativa. Então imaginemos uma situação prática. Há um conflito entre o casal e fica aquele clima chato. Quem deve tomar a iniciativa para restaurar a relação? Geralmente o homem tende a ficar calado, emburrado num canto, enquanto a esposa fica ali sofrendo e buscando a reconciliação, quando na verdade deve ser o oposto. Nós devemos dar o exemplo, tomarmos a iniciativa, irmos até ela, falar com elas. Nós devemos tomar a iniciativa e dar o exemplo de amor, de perdão, assim como Cristo toma a iniciativa de amar a sua esposa, servi-la e buscar o bem dela. Então esses são os 3 deveres que um marido deve cumprir em relação à sua esposa se ela for cristã. E se ela não for cristã, quais são os 3 deveres que Bunyan coloca que o marido deve cumprir com relação a ela? O primeiro dever é não dar ocasião ao mal, não dar um falso testemunho, não dar motivos para que ela venha desdenhar da palavra de Deus e da salvação em Cristo Jesus. Mas ele deve se esforçar para ser um bom exemplo, uma boa influência e assim venha a conduzir a sua esposa ao Evangelho ao invés de afastá-la dele. O segundo dever que o marido deve cumprir em relação à sua esposa, se ela não é cristã, é que ele deve vencer o mal dela com o bem. Ou seja, as suas atitudes e palavras ruins com atitudes e palavras boas. Ele não deve pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Esforçar-se para ser como Cristo para a sua esposa, mesmo que ela não seja uma cristã. E o último dever, ele deve aproveitar as oportunidades que Deus lhe der para buscar convencê-la a respeito da verdade do Evangelho e da situação perigosa que a sua alma está enquanto ela não crê em Cristo. E ele deve fazer isso de maneira paciente, amorosa e sem rancor. No capítulo 5, John Bunyan passa a falar sobre os deveres da esposa em relação ao seu marido. Também ela é indesculpável, seja ele crente ou não. Em relação ao seu marido, se for crente, a esposa deve reconhecer que ele é o seu cabeça e senhor. É interessante que a Bíblia não diz que o marido deve ser um cabeça e senhor sobre a esposa e sobre a família, mas que ele já tem essa função determinada por Deus. A partir do momento que um homem se casa, ele se torna um pai de família, um líder de uma casa e ele vai liderar a sua esposa. Acontece que se a esposa não deixar ele exercer esse papel, ele não vai conseguir fazer aquilo que Deus requer dele. Então nós como esposas precisamos reconhecer que ele é o nosso cabeça. Isso é interessante porque é muito fácil de ser falado, não, meu esposo é meu cabeça. Mas nos momentos conflituosos, nas situações em que há discordância entre nós devemos temer a Deus e lembrar que nosso marido foi colocado por Deus para ser aquele que vai nos dirigir, vai nos conduzir e nos liderar. E vamos supor que aconteça que o marido tome uma decisão que se mostre não tão boa por fim. Aquela decisão, a partir do momento que ele toma, é a decisão da família.
E a esposa deve ajudá-lo, amparando, dando suporte e reconhecendo que ele fez o possível para fazer o melhor pela família. E nunca lançando em rosto coisas como: eu falei, eu avisei que isso não ia dar certo, porque isso mina a liderança masculina. O outro dever da esposa em relação ao seu marido é que ela deve ser sujeita a seu marido. Submissão é uma palavra que muitas pessoas não gostam hoje em dia, mas que é uma marca característica de uma esposa que ama o Senhor e quer fazer a vontade dele no seu casamento. E John Bunyan fala de 4 tendências das mulheres que podem impedir a submissão, e são tendências bem interessantes. Ele fala que nós devemos evitar um espírito desocupado, ocioso, fofoqueiro e indiscreto e indecente. A princípio, nós podemos pensar que essas coisas não vão atrapalhar a nossa submissão, mas elas certamente vão, e vão impedir que nós exerçamos uma submissão bíblica ao nosso marido. O terceiro dever que a esposa deve cumprir para com seu marido, se ele é crente, é governar a casa e criar os filhos com o temor de Deus e discrição. Isso é interessante porque, apesar da esposa estar submissa, ela também está numa posição de liderança, só que é uma liderança confiada pelo marido a ela. Então, o marido dá as diretrizes da casa e ele precisa, como a palavra do Senhor diz, confiar na sua esposa porque ela lhe faz bem todos os dias. E isso ela só vai conseguir fazer se ela também, debaixo da autoridade do marido, tomar as rédeas e ser uma mulher diligente, não dada à preguiça, uma mulher que saiba governar com sabedoria aqueles que estão debaixo da autoridade dela e do seu marido também. John Bunyan segue falando sobre os deveres da esposa caso seu marido seja incrédulo. E o primeiro dever é que a esposa deve lamentar pela condição espiritual do seu marido e agir de modo paciente e bondoso, esperando que Deus venha ter misericórdia dele e venha salvá-lo, inclusive usando o seu bom comportamento para isso. O segundo dever da esposa, caso o marido não seja cristão, é falar em poucas palavras, com empatia e em momentos convenientes, não se importando se ele vai responder ou não de modo rude com ela, mas buscando agradá-lo em tudo, principalmente porque ela busca agradar a Deus. Nós, como mulheres, sabemos que a questão da fala pode ser usada de maneira muito pecaminosa, e nós podemos ter a tendência de responder com rudeza, caso nosso marido não seja cristão, aquele mau comportamento, a má palavra que ele venha falar. Mas se nós cuidarmos da nossa palavra para que ela seja sempre temperada com fé, com bondade, isso também pode ser usado para alcançar o coração do marido, no caso, se ele não crê em Cristo ainda. O terceiro dever da esposa para com seu marido incrédulo é não usurpar a autoridade dele, ainda que ela tenha mais habilidades e tenha uma visão espiritual que ele não tem. Ele continua sendo seu cabeça, lembra? E continua sendo o líder do seu lar. E você precisa ajudá-lo a fazer isso da melhor maneira possível, buscando o bem natural da sua família, mas principalmente também o bem espiritual dele. Então, resumidamente, isto é o que o John Bunyan ensina no capítulo 2 e no capítulo 5 do seu livro Piedade Cristã. Nós recomendamos esse livro para todos aqueles que buscam viver uma vida genuinamente cristã e agradável a Deus, para a glória dele. Este livro foi publicado pela nossa editora, O Estandarte de Cristo. Então, vocês que se interessaram poderão adquirir este livro com o link que está aqui na descrição. Esperamos que essas palavras tenham sido edificantes para vocês e até a próxima, se Deus quiser.